Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O sol do meio-dia caía como chumbo derretido sobre o sertão do Ceará. Eu caminhava devagar pela estrada de barro, sentindo a poeira vermelha grudar nas sandálias gastas e no vestido desbotado. A sacola de feira pesava no ombro, mas não pelo que tinha dentro, justamente pelo contrário. Feijão, farinha e 2 batatas murchas. Era tudo que meus poucos trocados tinham conseguido comprar naquela semana. Desde que enterrei meu Severino, há 3 anos, aprendi que a vida não perdoa quem para de lutar. Cada dia era uma batalha silenciosa contra a fome, a solidão e o esquecimento. A casa de taipa me esperava ao longe, pequena e frágil, com suas telhas velhas remendadas com pedaços de lona e a cisterna quase seca refletindo o céu sem nuvens. Meu reino era feito de poeira, silêncio e uma fé teimosa que insistia em não morrer, mesmo quando tudo pedia desistência. O calor era tão forte que o ar tremia, os grilos cantavam escondidos na caatinga seca. Meus pés doíam. Minha garganta ardia de sede. Eu só pensava em chegar em casa, tomar um gole de água morna da moringa e deitar um pouco antes de preparar o jantar magro. Foi quando vi as 4 figuras sentadas na beira da estrada. Meu coração pulou. Parei no meio do caminho, protegendo os olhos do sol com a mão. Crianças. 4 crianças pequeninhas, sentadas na poeira quente como passarinhos caídos do ninho. Estavam cobertas de lama seca, com os rostinhos sujos e os cabelos embaraçados. Descalças. Os pés pequenos sangravam, cheios de cortes e bolhas. O menino mais velho, que devia ter uns 10 anos, abraçava os 3 menores com força, como se quisesse criar um escudo humano contra o mundo inteiro. Uma das meninas mal conseguia manter os olhos abertos. A outra, magrinha e assustada, segurava um saco de pano velho contra o peito, como se fosse o único tesouro que lhe restava. Minha sacola escorregou do ombro. Esqueci o cansaço, a fome, a sede. Me aproximei devagar para não assustá-los. Meu Deus do céu! Sussurrei, me ajoelhando na terra quente. Cadê seus pais, crianças? O menino mais velho me olhou com olhos fundos, velhos demais para a idade. Não respondeu. Apenas estendeu um papel amassado, sujo de terra, suor e lágrimas. Minhas mãos tremeram quando peguei. A letra era torta, escrita às pressas, quase ilegível. Perdoe-me. Não tenho mais forças. Cuide deles, se puder. Nenhum nome. Nenhuma explicação. Nenhum endereço. Só o peso de um desespero que eu conhecia bem. Olhei para minha sacola magra caída na poeira, para a casa frágil ao longe, para a cisterna quase vazia, para o feijão que mal daria para mim por 3 dias. A lógica gritava dentro de mim. Eu não tinha como cuidar de 4 crianças. Mal conseguia cuidar de mim mesma. Deveria levá-las para a cidade, para o conselho tutelar, para alguém com mais condições. Mas então olhei para aqueles olhos. Olhos cheios de medo, de abandono, de uma dor que nenhuma criança deveria conhecer. E me lembrei de uma coisa que meu Severino sempre dizia, sentado no alpendre nas noites de lua cheia. Aparecida, quem divide o pouco nunca fica sem nada. Deus multiplica o pão de quem reparte com o coração. Respirei fundo, senti as lágrimas arderem nos meus olhos. Venham. Ouvi minha própria voz dizer, rouca de emoção. Agora vocês vão comigo. O menino mais velho me olhou sem acreditar. De verdade? Sussurrou ele. De verdade, confirmei, estendendo a mão. Ninguém fica sozinho nessa estrada. Não enquanto eu puder fazer alguma coisa. Eles se levantaram devagar, cambaleando de fraqueza. A menina que segurava o saco de pano tropeçou e eu a peguei no colo. Ela era leve demais, só pele e osso. Caminhamos juntos pela estrada de barro, 5 sombras pequenas contra o sol gigante do sertão. Quando chegamos em casa, dividi a água da moringa em 5 canecas. Eles beberam como quem tinha atravessado o deserto.
Depois, sentei no chão da cozinha e olhei para aquelas 4 crianças sujas, assustadas e famintas. E soube que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Os primeiros dias foram os mais difíceis da minha vida inteira. Dividi o feijão em porções tão pequenas que mal dava para enganar a fome de uma criança, quanto mais de 5 pessoas. A farinha virou mingau ralo, esticado com água da cisterna que eu precisava economizar como se fosse ouro líquido. De noite, cozinhava as 2 batatas com um punhado de sal e dividia em 5 pratos. As crianças comiam devagar, saboreando cada pedacinho como se fosse festa. Elas dormiam no chão da sala, sobre panos velhos que estendi com todo cuidado. Dei a elas meu único cobertor fino. Eu mesma dormia encolhida num canto, usando meu chale puído como manta. À noite, acordava com o estômago roncando tão alto que tinha medo de acordar as crianças. Ficava olhando o teto de taipa cheio de buracos, vendo as estrelas piscarem pelos vãos, e pedia forças a Deus e ao meu Severino lá de cima. No terceiro dia, Dona Raimunda, minha vizinha mais próxima, apareceu na porta. Ela olhou as crianças com uma expressão que misturava pena e desaprovação. "Aparecida, pelo amor de Deus", disse ela, baixando a voz. "Você enlouqueceu de vez, mulher. Você mal tem para você e agora quer sustentar 4 bocas? Isso vai te matar de fome." Eu continuei mexendo o mingau no fogão a lenha, sem responder. "Leva elas para o conselho tutelar na cidade", insistiu Dona Raimunda. "Deixa o governo cuidar. Você já fez sua parte, acolheu quando precisava. Mas agora entrega antes que você mesma acabe morrendo de fraqueza." "Não vou levar", falei baixinho, mas com firmeza. "Elas ficam comigo." "Mas, Aparecida, elas ficam comigo", repeti, dessa vez olhando nos olhos dela. Dona Raimunda suspirou fundo, balançou a cabeça e foi embora murmurando que eu estava perdida, que a pobreza tinha finalmente comido meu juízo. Mas à tarde, quando pensei que ninguém viria me ajudar, ela voltou trazendo meio quilo de arroz e algumas verduras do quintal dela. Deixou na soleira da porta sem dizer nada e foi embora depressa, como se tivesse vergonha da própria bondade. Chorei segurando aquele saco de arroz. Chorei porque o sertão era duro, mas as pessoas, no fundo, ainda guardavam humanidade. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas estranhas. As crianças não falavam muito. O medo tinha roubado as palavras delas. Mas quando falavam, usavam palavras diferentes das crianças pobres que eu conhecia. O menino mais velho, que disse se chamar Lucas, sabia ler melhor que eu. Quando achei um jornal velho embrulhando uns legumes, ele leu as manchetes sem gaguejar. A menina do meio, Sofia, contou até 100 sem errar e ainda fez continhas de cabeça quando perguntei quanto era 10 mais 15. A pequenina, que mal falava e se chamava Ana, um dia viu passar um carro velho pela estrada e disse baixinho: "É parecido com o carro do papai, mas o dele era mais novo." Aquilo mexeu comigo. Crianças criadas na miséria extrema não falavam assim, não conheciam carros novos, não sabiam ler e fazer contas com essa facilidade. Uma tarde, enquanto elas cochilavam na sombra da mangueira, abri o saco de pano que Ana segurava dia e noite com tanta força. Dentro achei roupas sujas e rasgadas, mas de tecido bom. Um brinquedinho de pelúcia surrado e, no fundo, uma foto amassada e rasgada ao meio. Meu coração gelou. Na foto, via 4 crianças bem vestidas, de roupas limpas e sapatos novos, sorrindo ao lado de um casal elegante. Atrás deles, uma casa grande e bonita. Carros reluzentes estacionados, tudo diferente demais da realidade que eu via ali, dormindo no meu chão de barro. Quem eram essas crianças de verdade? De onde tinham vindo? E, principalmente, quem tinha feito isso com elas? Na semana seguinte, o céu do sertão carregou de um jeito que eu não via há anos. Nuvens pesadas e escuras cobriram o sol inclemente.
O vento começou a soprar forte, levantando redemoinhos de poeira vermelha. Os animais se esconderam. O ar ficou úmido, carregado de eletricidade. E então, a chuva veio. Não foi chuva de bênção, mansa e bem-vinda. Foi tempestade de fim de mundo. A água caiu com fúria sobre a terra rachada, como se quisesse lavar todos os pecados e dores daquele chão sofrido. A estrada virou lama espessa em minutos. O vento arrancou telhas dos telhados vizinhos. Minha casa de taipa começou a gotejar por todos os buracos, pelos vãos das paredes, pelas frestas das janelas velhas. Corri pela casa colocando baldes, bacias e panelas embaixo das goteiras. O barulho da chuva no telhado era ensurdecedor. Os relâmpagos rasgavam o céu escuro, iluminando tudo com clarões brancos e assustadores. Os trovões faziam a casa inteira tremer. Juntei as 4 crianças no canto mais seco da sala. Enrolei todas juntas no cobertor e me sentei ao lado delas rezando baixinho. Ana chorava baixinho. Sofia abraçava o irmão mais novo, Miguel, que tremia de medo. Lucas, o mais velho, olhava para mim com olhos fundos, cheios de uma dor antiga. "A senhora não vai nos devolver, né?" perguntou ele de repente, a voz quase sumindo no barulho da tempestade. Meu peito apertou. "Devolver para quem, meu filho?" Ele abaixou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. "Para quem nos jogou fora?" Ana começou a chorar mais alto. Sofia abraçou o saco de pano com força, como sempre fazia quando tinha medo. E foi quando ela sussurrou algo que me gelou até os ossos. "Eles mataram nossos pais e depois tentaram matar a gente também." A chuva continuava caindo lá fora. O vento uivava pelas frestas. Um raio caiu perto, fazendo tudo tremer. E ali, naquele canto molhado da minha casa pobre, a verdade começou a sair. Lucas começou a falar, as palavras saindo aos pedaços, entrecortadas por soluços e medo. Contou que os pais deles eram donos de fazendas grandes, de terras valiosas, de muito dinheiro, que tinham morrido num acidente de carro na estrada. Mas não foi acidente de verdade. Ele tinha ouvido gente conversando baixo, falando que alguém tinha causado a batida de propósito. Depois que os pais morreram, um homem que dizia ser parente chegou na casa. Prometeu cuidar deles. Mas, na verdade, queria era ficar com tudo. A herança, as terras, o dinheiro, tudo. As crianças eram um problema. Enquanto existissem, ele não podia ficar com nada. Então, numa noite escura, pagou 2 homens para levar as crianças embora. Bem longe, para um lugar onde ninguém conhecia elas, onde ninguém ia procurar. Jogaram as 4 na beira daquela estrada de barro, no meio do nada, esperando que a fome, o sol ou o destino fizessem o resto. Mas a senhora apareceu, sussurrou Lucas, olhando para mim com olhos molhados. Quando achamos que ninguém ia nos ver, a senhora parou. Segurei as mãos daquelas crianças, sentindo o peso daquelas palavras. "Ninguém vai tocar em vocês", prometi, a voz tremendo. "Enquanto eu estiver viva e puder respirar, ninguém encosta a mão em vocês." Naquela noite inteira, não consegui pregar o olho. Fiquei sentada olhando a chuva cair pelas frestas, ouvindo a respiração cansada daquelas 4 crianças, dormindo agarradas umas nas outras. Eu era só uma viúva pobre, sem força, sem voz, sem importância nenhuma nesse mundo. Mas tinha uma coisa que ninguém podia arrancar de mim: a certeza absoluta de que aquelas crianças mereciam viver, mereciam justiça, mereciam ser amadas. Quando o sol nasceu depois da tempestade, lavando o céu de um azul limpo e bonito, tomei uma decisão. Ia até a cidade, ia procurar ajuda, ia gritar, se preciso fosse, até alguém me escutar. Nem que tivesse que andar descalça pelas pedras quentes da estrada. Não precisei ir até a cidade. A cidade veio até mim. 2 dias depois da tempestade, quando a estrada já tinha secado um pouco, ouvi um som que nunca tinha escutado por ali. Motores potentes, ronco grave de carros caros. A poeira vermelha subiu como nuvem no horizonte.
2 carros pretos pararam em frente à minha casa, reluzentes e imponentes, completamente fora de lugar naquele cenário simples de barro, taipa e pobreza. Meu coração disparou. Apertei as 4 crianças contra mim. Fiquem quietas, sussurrei. Não saiam daqui de perto. Homens de terno desceram dos carros. Eram 3, todos bem vestidos, com óculos escuros e pastas de couro na mão. Pareciam ter saído de outro mundo. Um deles, mais velho, de cabelos grisalhos e rosto cansado, olhou para as crianças através da janela aberta. Ele congelou. Seus olhos se arregalaram. A pasta caiu da mão dele no chão. E então, diante de todos, aquele homem elegante caiu de joelhos na poeira quente, soluçando como uma criança. Meu Deus do céu! Chorou ele, a voz quebrada. Estão vivas. Minhas crianças estão vivas. Lucas deu um passo hesitante para a frente. Vô? Sussurrou ele, incrédulo. O homem abriu os braços e as 4 crianças correram para ele, chorando, gritando, se agarrando nele como quem se agarra na última tábua de salvação. Fiquei ali parada, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sem entender direito o que estava acontecendo. Um dos outros homens, mais novo, se aproximou de mim respeitosamente. A senhora é Aparecida? Perguntou ele. Assenti, muda. Meu nome é Dr. Fernando. Sou advogado da família. Estamos procurando essas crianças há quase um mês. Então, ele me contou tudo. As crianças eram herdeiras de uma fortuna imensa. Fazendas enormes, terras valiosas espalhadas por 3 estados, dinheiro, investimentos, tudo. Quando os pais morreram, assassinados, confirmou o advogado, não foi acidente. Um tio distante tentou ficar com tudo, mas enquanto as crianças existissem, ele não podia tocar na herança. Então planejou o impensável. Pagou 2 criminosos para levarem as crianças para bem longe e sumirem com elas. Jogá-las no meio do sertão esquecido, onde ninguém conhecia ninguém, onde não existiam câmeras, testemunhas ou autoridades por perto. O plano era que elas morressem de fome, de sede, ou que alguém as encontrasse mortas e ninguém soubesse quem eram. Mas não contavam com uma coisa: comigo. A senhora salvou essas crianças, disse o Dr. Fernando, a voz embargada. Se não fosse pela senhora, elas estariam mortas. O senhor Augusto, o avô, mobilizou investigadores particulares, polícia, todo mundo. Até que um morador de um vilarejo vizinho comentou sobre uma viúva que tinha acolhido 4 crianças perdidas na estrada. Foi a única pista que tivemos. O senhor Augusto, o avô, se levantou com dificuldade, ainda abraçado às crianças. Veio até mim, os olhos vermelhos de tanto chorar. A senhora salvou minha família inteira, disse ele, a voz tremendo. Não tenho como agradecer. Vou garantir que a senhora nunca mais passe necessidade. Dinheiro, casa nova, o que a senhora quiser. O que a senhora pedir, eu dou. Olhei para as crianças agarradas nele. Depois olhei para minha casa pobre, para a cisterna quase vazia, para o chão de barro onde elas tinham dormido. Respirei fundo. Não quero dinheiro. Falei devagar, cada palavra pesando no peito. Não quero recompensa. Mas se o senhor vai levá-las embora, leve. Só quero que saiba de uma coisa. Quando ninguém quis essas crianças, quando o mundo inteiro virou as costas para elas, eu quis. Cuidei com o pouco que tinha. Dividi meu pão, minha água, meu cobertor, e agora elas já são minhas filhas. Não no papel, mas aqui. Bati no peito, no coração. O silêncio caiu pesado no ar quente do sertão. O avô olhou para mim por um longo tempo. Depois olhou para as crianças. Lucas se soltou do abraço dele e veio até mim. Segurou minha mão com força. Eu não quero ir embora sem a tia Aparecida, disse ele, a voz firme. Ela é nossa mãe agora. Ana e Sofia vieram correndo, se agarrando nas minhas pernas. Até o pequeno Miguel, que mal falava, sussurrou. Não deixa a gente, tia.
O senhor Augusto sorriu, as lágrimas escorrendo de novo. Então a senhora vai continuar sendo mãe delas, disse ele com voz cheia de emoção. Porque amor de verdade não se compra, não se inventa. E eu vi nos olhos dessas crianças quem realmente a salvou. 6 meses se passaram desde aquele dia. Acordo todas as manhãs ainda sem acreditar completamente. A casa de Taipa foi reformada, mas não virou mansão. Eu não quis. Pedi apenas que fosse digna, forte o suficiente para aguentar as tempestades, com telhado novo que não gotejasse, paredes firmes e uma cisterna grande que nunca mais ficasse vazia. Pedi um quintal com espaço para as crianças brincarem. Pedi uma cozinha onde eu pudesse cozinhar sem medo da comida faltar. O suficiente para viver com dignidade. Nada mais. Os culpados foram presos. O tio que planejou tudo e os 2 homens que abandonaram as crianças. A justiça, pela primeira vez na minha vida, funcionou de verdade. As crianças receberam tudo que era delas por direito. O avô Augusto garantiu que a herança ficasse guardada e bem administrada até elas crescerem. Mas o que mais importava mesmo acontecia todo fim de semana. Pontualmente, às 9 da manhã de sábado, o carro parava em frente à casa, levantando aquela poeira vermelha que eu já conhecia tão bem. Então as 4 crianças desciam correndo, gritando meu nome, me abraçando com toda a força que tinham. Mãe! Mãe! Gritavam elas. Mãe! Essa palavra que eu nunca pensei que ia ouvir na vida. Essa palavra que enchia meu peito vazio de tanto amor que às vezes doía. Elas passavam o fim de semana comigo. Dormiam nos quartos simples que arrumei com tanto carinho. Comiam a comida que eu cozinhava, agora farta, temperada com todo o amor do mundo. Brincavam no quintal, corriam descalças pela terra. Riam alto, finalmente crianças de verdade, sem medo. Durante a semana, moravam na cidade com o avô Augusto, estudando em boas escolas, tendo tudo o que precisavam. Mas aos fins de semana, voltavam para mim, para casa, para o lugar onde tinham renascido. Uma tarde de sábado, sentada no alpendre vendo o sol se pôr pintando o céu de laranja e roxo, Lucas veio sentar ao meu lado. Ele tinha crescido. Estava mais forte, mais saudável. Mas os olhos continuavam profundos, como de quem conheceu a dor cedo demais. Mãe Aparecida, disse ele baixinho, ainda usando o jeitinho carinhoso que criou para mim. Por que a senhora fez aquilo? Por que ajudou a gente, se nem conhecia? Olhei para o horizonte imenso do sertão, para aquela terra que tanto me ensinou sobre resistir, sobre sobreviver, sobre não desistir. Porque eu também já fui invisível, meu filho. Respondi devagar, sentindo o peso de cada palavra. Sei como dói quando você grita e ninguém escuta, quando você cai e ninguém te levanta, quando você some e o mundo nem percebe. Fiz uma pausa, sentindo as lágrimas arderem. Passei 3 anos sozinha nessa casa depois que seu avô Severino morreu. 3 anos conversando só com o silêncio. Tem dia que eu gritava de solidão e ninguém ouvia. Tem dia que eu caía doente e ninguém vinha ver. Eu era invisível para o mundo. Lucas pegou minha mão. Mas a senhora nos viu, disse ele, a voz embargada. Quando todo mundo tinha jogado a gente fora, a senhora parou, a senhora olhou, a senhora se importou. Exatamente, confirmei, apertando a mão dele, porque eu sei como é não ser visto. E jurei para mim mesma e para o seu avô Severino lá de cima que se algum dia eu cruzasse com alguém invisível, alguém caído, alguém precisando, eu ia parar, ia olhar, ia me importar. Ele encostou a cabeça no meu ombro do jeito que fazia quando ainda eram os primeiros dias e o medo ainda era muito grande. Ficamos ali sentados em silêncio, vendo a noite chegar devagar, pintando o céu de estrelas. Naquela noite, quando as 4 crianças já dormiam, saí para o quintal. Olhei para o céu imenso, cheio de estrelas, e conversei com meu Severino, como fazia toda a noite desde que ele partiu. Você tinha razão, velho teimoso.
Sussurrei para as estrelas, sorrindo apesar das lágrimas. Você sempre teve razão. Quem divide o pouco nunca fica sem nada. Deus multiplica o pão de quem reparte com o coração. O vento soprou suave, trazendo o cheiro bom de terra molhada da chuva que tinha caído de tarde. Senti como se fosse o abraço dele, me dizendo que estava orgulhoso, e pela primeira vez em tantos anos senti que minha vida tinha voltado a fazer sentido pleno. Não fiquei rica, não virei heroína de jornal, não apareci na televisão, mas ganhei algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Uma família nascida do desespero, da poeira, do abandono e da escolha consciente de não virar as costas. Aprendi que Deus fala nos encontros improváveis, que os milagres acontecem quando a gente para de olhar só para si, que 4 crianças jogadas na beira de uma estrada perdida podem ser o maior presente que a vida te dá. E descobri o maior segredo que existe. A gente só existe de verdade quando existe para alguém. Só somos vistos quando olhamos. Só somos amados quando amamos primeiro. Hoje, quando olho para trás, agradeço por ter parado naquela estrada. Agradeço por ter visto o que o mundo não quis ver. Agradeço por ter escolhido o amor quando a lógica pedia indiferença. Porque no fim, aquelas 4 crianças não me salvaram da pobreza. Me salvaram da solidão. Me salvaram do esquecimento. Me salvaram de mim mesma. E me ensinaram que família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor que nasce onde ninguém esperava. O sol nasceu como sempre nasce no sertão do Ceará, devagar, pintando o céu de laranja e dourado, aquecendo a terra vermelha que conhece tanto de dor quanto de renascimento. Sentei no alpendre da casa com a caneca de café fumegante nas mãos, observando o quintal que tinha se transformado tanto ao longo desses anos. A mangueira que eu plantei no primeiro ano agora dava sombra generosa. As galinhas ciscavam soltas pelo terreiro. A horta, que comecei pequena e tímida, agora era grande e farta, com tomates vermelhos pendurados nas cercas, alfaces viçosas e pimentões reluzentes. A casa não era mais aquela tapera frágil de paredes rachadas e telhado furado. Era sólida, pintada de branco com detalhes azuis nas janelas, com varandas amplas e quartos arejados, mas continuava simples. Continuava sendo minha, continuava sendo nossa. Tinha 63 anos agora, o cabelo completamente branco preso num coque frouxo na nuca. As mãos calejadas de tanto trabalhar a terra. O rosto marcado pelo sol e pelos anos, mas os olhos... os olhos tinham voltado a brilhar. Tinham voltado a ter razão para acordar todo dia. Ouvi o barulho de motor ao longe. Sorri antes mesmo de ver o carro levantando poeira na estrada. Era sábado de manhã, o dia sagrado da semana. O dia em que minha família voltava para casa. O carro parou no portão e antes mesmo que o motor silenciasse completamente, a porta traseira se abriu com força. "Mãe!" gritou Ana, agora com 16 anos, saltando do carro com a energia de sempre. Ela correu pelo quintal, o cabelo longo voando ao vento, e me abraçou com tanta força que quase derrubou minha caneca de café. Ri, sentindo aquele abraço apertado que me lembrava toda semana que eu não estava mais sozinha no mundo. "Minha filha", sussurrei, beijando o topo da cabeça dela. "Como foi a semana?" "Corrida demais", respondeu ela, ainda me abraçando. "Prova de matemática, trabalho de história, treino de vôlei, mas agora estou em casa. Estou bem." Sofia desceu em seguida, já com 18 anos, segurando uma sacola grande. "Trouxe pão quentinho da padaria", anunciou ela, sorrindo daquele jeito suave que sempre teve. "E trouxe também aquela goiabada que a senhora adora." "Você é uma bênção, menina", disse eu, puxando ela para um abraço também. Miguel, que agora tinha 14 anos e estava quase da minha altura, veio por último, carregando uma mochila pesada. "Trouxe meu caderno de desenhos para mostrar para a senhora", disse ele timidamente. Miguel sempre foi o mais quieto, o mais reservado, mas tinha um talento incrível para desenhar.
Fazia paisagens do sertão tão bonitas que pareciam fotografias. Vou ver tudo depois do almoço, prometi, bagunçando o cabelo dele carinhosamente. E então veio Lucas, 20 anos agora. Alto, forte, com a barba aparada e os olhos ainda profundos, mas agora cheios de determinação e propósito. Estava no 2º ano de Direito na Universidade Estadual. Queria ser advogado, queria defender pessoas como eles tinham sido um dia, esquecidas, abandonadas, sem voz. Mãe, disse ele, me abraçando devagar como quem abraça algo precioso. Senti sua falta. Também senti a sua, meu filho, respondi, sentindo as lágrimas arderem como sempre acontecia quando via o homem forte e íntegro que ele tinha se tornado. O avô Augusto desceu do carro por último, apoiando-se na bengala. Tinha 82 anos agora, os cabelos completamente brancos, as costas levemente curvadas pelo peso dos anos. Mas os olhos ainda brilhavam com aquela gratidão profunda que nunca desapareceu desde o dia em que reencontrou as crianças. "Bom dia, dona Aparecida", cumprimentou ele com aquela gentileza de sempre. "Bom dia, seu Augusto", respondi sorrindo. "O senhor vai ficar pro almoço?" "Se a senhora permitir, fico com muito prazer", respondeu ele. "Ninguém faz galinha caipira como a senhora." Rimos juntos. Essa tinha se tornado nossa rotina sagrada ao longo de 10 anos. Durante a semana, as crianças moravam na cidade com o avô Augusto, estudando em boas escolas, tendo acesso a tudo o que precisavam para crescer e se desenvolver. Mas todo fim de semana, voltavam para a casa, para o sertão, para mim. Porque essa era a raiz deles, o lugar onde tinham renascido, o lugar onde tinham aprendido que o amor verdadeiro não se mede por dinheiro, mas por presença. Depois do café da manhã farto, com pão quentinho, goiabada, queijo coalho, tapioca e café com leite, todos se espalharam pela casa fazendo o que mais gostavam. Ana foi para o quintal cuidar das galinhas e colher ovos. Tinha desenvolvido um amor especial pelos animais e já falava em estudar veterinária. Miguel se instalou debaixo da mangueira com seu caderno de desenhos, capturando no papel o movimento das galinhas, o voo das borboletas, a luz do sol filtrando pelas folhas. Sofia foi para a cozinha comigo. Sempre gostou de cozinhar ao meu lado, aprendendo as receitas que eu aprendi com minha mãe e minha avó. Enquanto temperávamos a galinha caipira para o almoço, conversamos baixinho. "Mãe, preciso te contar uma coisa", disse ela, mexendo a cebola refogada na panela. "Pode falar, minha filha." "Fui aceita na faculdade de enfermagem", disse ela, os olhos brilhando de emoção. Larguei a faca que estava usando para picar os tomates e a abracei com força. "Meu Deus do céu, que orgulho, menina! Sabia que você ia conseguir." "Quero ajudar pessoas", disse ela, a voz embargada. "Como a senhora me ajudou. Como alguém estendeu a mão quando ninguém mais queria saber de mim. Quero ser enfermeira para cuidar de quem precisa." Segurei o rosto dela entre minhas mãos, olhando nos olhos daquela menina que tinha chegado tão machucada, tão assustada, e que agora era uma jovem mulher cheia de sonhos e propósitos. "Você vai ser uma enfermeira maravilhosa", disse eu, a voz tremendo de emoção, "porque você sabe o que é precisar. E quem sabe o que é precisar cuida melhor de quem precisa." Ela me abraçou, chorando, e ficamos ali na cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto a cebola refogava na panela e o cheiro bom tomava conta da casa. No alpendre, Lucas e o avô Augusto conversavam sentados nas cadeiras de balanço. "Vovô", dizia Lucas, olhando para da estrada de barro. "Você se lembra do dia em que chegou aqui pela primeira vez?" O avô Augusto suspirou fundo, os olhos marejados. "Como poderia esquecer? Foi o dia em que minha vida voltou a fazer sentido. Passei semanas procurando vocês, achando que tinha perdido tudo.
E quando cheguei aqui e vi vocês vivos, seguros, nos braços daquela mulher simples e extraordinária, eu soube que Deus ainda fazia milagres. A mãe Aparecida salvou a gente, disse Lucas baixinho. Salvou vocês e me salvou também, concordou o avô, porque me devolveu minha família, me devolveu a razão de viver. Lucas ficou quieto por um momento, observando as galinhas no terreiro, o céu azul imenso, a paz profunda daquele lugar. Sabe o que eu aprendi nesses 10 anos, vovô? Disse ele finalmente. Aprendi que dinheiro não salva ninguém. A gente tinha tudo. Casas grandes, carros, conforto. E mesmo assim, fomos jogados fora como lixo. Mas uma viúva pobre, que mal tinha comida para ela mesma, nos acolheu. Dividiu o pouco que tinha. Nos deu algo que dinheiro nenhum pode comprar. Dignidade. O avô Augusto limpou as lágrimas. Por isso eu faço questão de vocês virem aqui todo fim de semana, disse ele, para nunca esquecerem de onde vieram, para nunca esquecerem quem vocês são de verdade, para nunca esquecerem que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é capaz de dar. No meio da tarde, enquanto terminávamos o almoço e a mesa ainda estava cheia de conversas e risadas, ouvimos uma batida na porta. Levantei para atender e encontrei um homem jovem, uns 20 e poucos anos, magro e com roupas simples, segurando um boné nas mãos. Boa tarde, senhora, disse ele hesitante. A senhora é Dona Aparecida? Sou eu mesma, respondi. Em que posso ajudar? Meu nome é João Pedro, disse ele, a voz tremendo um pouco. Vim de longe só para conhecer a senhora. Franzi a testa confusa. Me conhecer? Por quê? Ele respirou fundo. Porque minha mãe me contou sua história. A história de como a senhora encontrou 4 crianças abandonadas na estrada e acolheu elas mesmo sem ter nada. Como dividiu o pouco que tinha. Como salvou elas. Lucas apareceu atrás de mim, curioso. E por que essa história é importante para você? Perguntou ele. João Pedro olhou para os próprios pés. Porque eu também fui uma criança abandonada, disse ele baixinho. Me encontraram numa caixa de papelão na porta de um hospital quando eu era bebê. Fui criado em abrigo, nunca tive família. E quando ouvi a história da senhora, eu pensei, se existe gente assim no mundo, gente que acolhe sem pedir nada em troca, então ainda existe esperança. Meu coração apertou. Entre, meu filho, disse eu abrindo a porta. Entre e venha almoçar com a gente. João Pedro entrou timidamente. Apresentei ele para todo mundo. Sofia logo arrumou um prato e encheu de comida. Ana puxou uma cadeira para ele sentar. Miguel mostrou seus desenhos. Lucas conversou sobre seus estudos e sonhos. E o avô Augusto, com sua sabedoria de quem viveu muito e aprendeu mais ainda, disse algo que ficou gravado em todos nós. Sabe por que a história da Dona Aparecida se espalhou, João Pedro? Porque ela fez algo que deveria ser comum, mas se tornou raro. Olhou. Num mundo onde todo mundo passa reto, onde todo mundo finge que não vê o sofrimento alheio, ela parou. E isso mudou tudo. João Pedro comeu com vontade, aceitou repetir 2 vezes, conversou, sorriu. E quando foi embora, no final da tarde, me abraçou com força. Obrigado, Dona Aparecida, disse ele chorando. Obrigado por me mostrar que ainda existe bondade no mundo. Depois que ele foi embora, sentei no alpendre com Lucas. Você percebeu, mãe? Disse ele. Percebi o quê? Sua história não salvou só a gente. Ela continua salvando pessoas. Porque quando as pessoas ouvem o que a senhora fez, elas lembram que é possível ser diferente, que é possível escolher o amor. No domingo de manhã, acordei cedo como sempre. Fiz café e saí para o quintal, enquanto todos ainda dormiam. Gostava daquele momento de silêncio, quando o mundo ainda estava acordando e eu podia conversar com meu Severino. Sentei no banquinho debaixo da mangueira e olhei para o céu começando a clarear. Você ia gostar de ver, velho? Sussurrei para o céu.
As crianças estão crescendo tão bonitas. Lucas vai ser advogado. Sofia vai ser enfermeira. Ana quer ser veterinária. Miguel é um artista incrível. Você ia ter tanto orgulho deles. O vento soprou suave, balançando as folhas da mangueira. Às vezes ainda não acredito que isso tudo é real. Continuei, sentindo as lágrimas arderem. Passei tanto tempo sozinha depois que você se foi. Tanto tempo achando que minha vida tinha acabado. Então aquelas 4 crianças apareceram na minha estrada e me devolveram a vida. Ouvi passos atrás de mim. Era Ana, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Mãe, com quem a senhora está falando? Perguntou ela, sentando ao meu lado. Com seu avô Severino, respondi, passando o braço em volta dela. Conto tudo para ele. Acho que ele me escuta lá de cima. Ana encostou a cabeça no meu ombro. Acho que sim. Acho que ele está muito orgulhoso da senhora. Ficamos ali sentadas em silêncio, vendo o sol nascer completamente, pintando o sertão de dourado. Mãe, disse Ana depois de um tempo, posso te fazer uma pergunta? Claro, minha filha. A senhora nunca se arrependeu de ter parado naquele dia, de ter nos levado para casa mesmo sem ter nada? Olhei para ela, para aqueles olhos que tinham chegado tão apagados e agora brilhavam cheios de vida. Nem por um segundo, respondi com firmeza. Vocês não foram um peso, Ana. Foram uma bênção. Foram o presente que Deus me deu quando eu achava que não tinha mais nada para viver. Mas a senhora passou fome por nossa causa, insistiu ela, a voz pequena. Sofia me contou que a senhora ficava acordada de noite com o estômago roncando porque tinha dividido toda a comida com a gente. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. E você acha que comida enche o vazio de uma vida sem sentido? Perguntei suavemente. Eu podia ter comida no prato e continuar morrendo de solidão. Mas vocês me deram algo que comida nenhuma dá. Razão para acordar todo dia, razão para sorrir, razão para viver. Ela me abraçou chorando. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, minha filha. Mais do que você pode imaginar. Naquela tarde de domingo, antes de voltarem para a cidade, fizemos algo que tinha se tornado tradição. Plantamos uma árvore juntos. Já tínhamos 10 árvores no quintal, uma para cada ano desde que nos encontramos. Cajueiros, mangueiras, goiabeiras, jabuticabeiras. Cada uma marcando um ano de família, de amor, de recomeço. Cavamos o buraco todos juntos, Lucas e Miguel fazendo a força pesada, Sofia e Ana preparando a terra com adubo, eu e o avô Augusto supervisionando e orientando. Plantamos uma jabuticabeira pequena, delicada, cheia de promessas. Essa aqui, disse eu, ajoelhada na terra com as mãos sujas de barro, vai crescer forte e dar frutos doces. E quando vocês vierem aqui com seus filhos, vão poder mostrar para eles e dizer, isso aqui a gente plantou juntos. A senhora acha que a gente vai ter filhos um dia? Perguntou Ana, curiosa. Tenho certeza, respondi sorrindo. E vocês vão ser pais maravilhosos, porque vocês sabem o que é ser acolhido. E quem sabe o que é ser acolhido, acolhe melhor. Depois de plantar a árvore, regamos com cuidado. E ficamos ali em volta dela, de mãos dadas, fazendo uma oração de gratidão. Obrigado, Deus, orei em voz alta, por esse dia, por essa família, por esses 10 anos de recomeço, por ter colocado essas crianças na minha estrada, por ter me dado uma razão para viver quando eu achava que tinha perdido tudo. Amém, disseram todos juntos. Quando o sol começou a descer, era hora de voltarem para a cidade. Como sempre, as despedidas eram difíceis. Ana me abraçou apertado. Semana que vem eu volto, mãe. Eu sei, minha filha. Estarei aqui esperando. Sofia me beijou no rosto. Vou trazer as fotos da formatura do curso preparatório. Mal posso esperar para ver. Miguel me entregou um desenho que tinha feito durante o fim de semana. Eu sentada no alpendre, com as galinhas no terreiro e o céu imenso ao fundo. Para a senhora colocar na parede, disse ele timidamente. Vou emoldurar.
prometi com os olhos cheios de lágrimas. É o desenho mais bonito que já vi. Lucas foi o último. Me abraçou devagar, demorado. Mãe, a senhora mudou minha vida, sussurrou no meu ouvido. E você mudou a minha, meu filho, sussurrei de volta. O avô Augusto apertou minha mão com carinho. Até semana que vem, dona Aparecida. Até semana que vem, seu Augusto. Vi o carro se afastar pela estrada de barro, levantando aquela poeira vermelha que eu conhecia tão bem. Fiquei acenando até eles desaparecerem completamente no horizonte. E então voltei para dentro da casa vazia. Mas não era uma solidão triste como era antes. Era uma solidão cheia. Cheia de memórias, de amor, de presença mesmo na ausência. Na segunda-feira de manhã, como fazia todo mês, peguei um buquê de flores do jardim e fui até o pequeno cemitério na beira da estrada. O túmulo do meu Severino estava bem cuidado. Limpei as folhas secas, coloquei as flores frescas no vaso e sentei na beirada do túmulo de concreto. Oi, velho, disse eu como sempre fazia. Vim contar as novidades. Contei sobre o fim de semana, sobre a Sofia passando na faculdade de enfermagem, sobre os desenhos do Miguel, sobre as galinhas novas que a Ana tinha comprado, sobre os estudos do Lucas. Você tinha razão, Severino, disse eu, limpando as lágrimas. Quando você dizia que a vida sempre dá voltas, que quando a gente acha que acabou, na verdade está só começando diferente. Ele tinha razão mesmo, disse uma voz atrás de mim. Virei assustada. Era a dona Raimunda, minha vizinha, segurando um buquê de flores também. Desculpa ter assustado, disse ela sorrindo. Vim visitar o túmulo do meu João. Não assustou não, respondi, enxugando as lágrimas. Pode vir. Ela se ajoelhou no túmulo ao lado, o do marido dela que tinha morrido 2 anos atrás. Ficamos ali em silêncio por um tempo, 2 viúvas cuidando da memória de quem amaram. Aparecida, disse ela depois de um tempo, eu preciso te pedir perdão. Perdão por quê? Por ter duvidado de você naquele dia, disse ela, a voz embargada. Quando você acolheu aquelas crianças, eu achei que você estava louca. Achei que você ia morrer de fome. Tentei te convencer a desistir. Eu sei, respondi suavemente. Mas você também me ajudou. Trouxe arroz e verduras quando eu mais precisava. Mas eu duvidei, insistiu ela. E você provou que eu estava errada. Você provou que o amor vale mais que a lógica. Que dividir o pouco é melhor que guardar muito. Que escolher o próximo é escolher a vida. Levantei e abracei aquela mulher que tinha sido minha companheira de dor e de recomeço durante tantos anos. Não tem nada para perdoar, Raimunda, disse eu. Você fez o que achou certo, e eu fiz o que meu coração mandou. No fim, deu certo. Mais que certo, disse ela, sorrindo entre lágrimas. Você criou uma família linda. E mais que isso, criou um exemplo. Porque agora todo mundo nessa região sabe que existe uma mulher que acolheu 4 crianças perdidas e mudou o destino delas. Isso inspira as pessoas. Quando voltei para casa, encontrei o carteiro esperando na porta. Dona Aparecida, cumprimentou ele tirando o boné. Tenho mais cartas para a senhora. Nos últimos anos, tinha começado a receber cartas. Muitas cartas. De pessoas que tinham ouvido minha história e queriam agradecer, se inspirar, ou simplesmente dizer que ainda acreditavam na bondade humana. Sentei no alpendre e abri a primeira carta. Era de uma professora de Teresina. Querida Dona Aparecida, não nos conhecemos, mas precisava escrever para a senhora. Contei sua história para meus alunos de 10 anos e um deles, que vivia triste e isolado porque era órfão, sorriu pela primeira vez. Ele disse, se a Dona Aparecida acolheu crianças sem ser obrigada, então eu também posso ser amado mesmo sem ter família de sangue. A senhora salvou mais que 4 crianças naquela estrada. A senhora salvou a esperança de muita gente. Obrigada. Chorei lendo aquela carta.
A segunda carta era de um rapaz que tinha tentado suicídio e desistiu depois de ouvir minha história numa roda de conversa no Centro de Apoio Psicológico. A terceira era de uma mulher que tinha decidido adotar uma criança depois de saber o que eu tinha feito. A quarta era de um casal de idosos que tinha acolhido uma neta abandonada pela filha e queriam me agradecer por mostrar que o amor não tem idade nem condição financeira. Sentada ali no alpendre, lendo aquelas cartas, entendi algo profundo. Minha escolha naquela estrada de barro, 10 anos atrás, não tinha salvado apenas 4 crianças. Tinha plantado uma semente. E essa semente estava germinando em corações por todo lugar, lembrando as pessoas de que ainda é possível ser diferente, de que ainda é possível parar quando todos passam reto, de que ainda é possível acolher quando todos rejeitam. 3 dias depois, na quinta-feira de manhã, recebi uma visita completamente inesperada. Uma mulher elegante, de uns 50 anos, desceu de um carro bonito na frente da minha casa. Usava roupas finas, joias discretas, mas tinha os olhos vermelhos de choro. "Dona Aparecida?", perguntou ela hesitante. "Sou eu", respondi, saindo para recebê-la. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Meu nome é Márcia. Eu era..." Sua voz falhou. "Eu sou a irmã dos pais das crianças que a senhora acolheu." Meu coração acelerou. "Entre, por favor", disse eu, abrindo a porta. Ela entrou e sentou na cadeira da sala que eu ofereci. Ficou olhando em volta, para a casa simples, mas cheia de vida, para as fotos das crianças nas paredes, para os desenhos do Miguel emoldurados. "Durante todos esses anos", começou ela, a voz tremendo, "vivi com uma culpa terrível, porque quando meu irmão e minha cunhada morreram, eu estava viajando. Quando voltei, as crianças já tinham sumido. Procurei desesperadamente, mas achei que elas estavam mortas." Ela parou, limpando as lágrimas. "Quando descobri que tinham sido encontradas, que estavam vivas e bem, foi o dia mais feliz da minha vida. Mas também foi o dia em que descobri minha própria covardia." "Covardia?", perguntei sem entender. "Sim", disse ela, olhando nos meus olhos. "Porque eu tinha condições de ficar com elas. Tenho dinheiro, uma casa grande, tudo o que elas precisariam. Mas sabe o que eu fiz? Fiquei aliviada quando meu pai disse que elas estavam bem cuidadas por uma mulher incrível do sertão. Fiquei aliviada porque não teria que mudar minha vida confortável para acolher 4 crianças traumatizadas." Ela soluçou. "A senhora não tinha nada e deu tudo. Eu tinha tudo e não dei nada. Isso me corrói até hoje." Levantei e sentei ao lado dela, segurando sua mão. "O que passou, passou", disse eu suavemente. "O importante é que as crianças estão bem. Estão vivas, saudáveis, felizes. Estão crescendo cercadas de amor. Por causa da senhora", disse ela. "Não por causa de mim, que sou família de sangue. Por causa de uma estranha que escolheu amar." "O amor verdadeiro é sempre uma escolha", respondi. "Nunca uma obrigação." Ela ficou um tempo em silêncio. "Posso vir visitá-las às vezes?", perguntou timidamente. "Não quero atrapalhar. Só quero tentar reconstruir a relação que nunca tive coragem de construir antes." "Ah, pode vir sempre que quiser", respondi sorrindo. "Família não é sobre sangue, é sobre presença. E nunca é tarde para estar presente." Ela me abraçou chorando e ficamos ali, 2 mulheres marcadas pela vida, aprendendo juntas sobre perdão, recomeço e segundas chances. No sábado seguinte, quando as crianças voltaram, contei sobre a visita da tia Márcia. Lucas ficou pensativo. "Ela quer nos conhecer de novo?", perguntou ele. "Quer", confirmei. "Mas só se vocês quiserem. Ninguém é obrigado a nada." As 4 crianças se entreolharam. "Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance", disse Sofia suavemente. "Se a gente não der segundas chances, a gente é igual a quem nos jogou fora." "Concordo", disse Ana.
Mas ela precisa entender que nossa mãe é você, sempre vai ser você. E sempre vai ser, confirmei, abraçando ela. Naquela noite, fizemos algo especial. Estendemos cobertores no quintal. Deitamos todos juntos, olhando para o céu estrelado do sertão, e conversamos sobre a vida. Mãe, disse Miguel, apontando para uma estrela brilhante. Aquela ali é o avô Severino? Pode ser, respondi, sorrindo. Gosto de pensar que ele está lá em cima, cuidando de todos nós. Eu também gosto de pensar assim, disse Lucas. E gosto de pensar que nossos pais estão lá também. E que eles estão felizes porque a gente está bem. Com certeza estão, disse o avô Augusto, que tinha ficado para dormir conosco naquela noite. E estão orgulhosos, muito orgulhosos. Ficamos ali deitados em silêncio, ouvindo o canto dos grilos, sentindo o vento suave da noite, olhando as estrelas infinitas. Sabe o que eu percebi? Disse Ana de repente. A gente é igual àquela jabuticabeira que plantamos. Quando chegamos aqui, éramos pequenos, machucados, quase mortos, mas fomos plantados num solo de amor. E agora estamos crescendo, criando raízes, e um dia vamos dar frutos. Que pensamento bonito, minha filha, disse eu, apertando a mão dela. É verdade, concordou Sofia. A senhora plantou amor no coração da gente e a gente vai plantar amor no coração de outras pessoas. É assim que o mundo melhora, uma pessoa por vez, um gesto por vez. Lucas se levantou apoiado no cotovelo, olhando para mim. Mãe, prometo uma coisa para a senhora, disse ele, a voz firme. Quando eu me formar em direito, vou defender pessoas esquecidas, crianças abandonadas, gente sem voz. Vou usar o que eu aprendi aqui para fazer justiça de verdade. E eu vou cuidar de doentes sem olhar se tem dinheiro ou não, prometeu Sofia. E eu vou cuidar de animais abandonados, prometeu Ana. E eu vou desenhar a beleza que existe nas coisas simples, prometeu Miguel. Para lembrar as pessoas de olhar o que realmente importa. Chorei ali, deitada no chão do meu quintal, cercada pela família que o destino me deu. Vocês não precisam me prometer nada, disse eu entre lágrimas. Já me deram tudo. Me deram razão para viver. Me tiraram da solidão. Me mostraram que minha vida ainda tinha sentido. A senhora nos deu vida, disse Lucas, e vamos honrar essa vida todos os dias. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente o desenho que Deus estava fazendo. Quando perdi meu Severino, achei que tinha perdido tudo. Passei 3 anos caminhando como morta-viva, apenas sobrevivendo, sem viver de verdade. Mas então 4 crianças apareceram na minha estrada, jogadas fora, abandonadas, esquecidas. E algo dentro de mim, mesmo estando quebrada, mesmo não tendo nada, disse: eu não vou passar reto. Aquela escolha mudou tudo. Não fiquei rica, não virei famosa, não ganhei prêmios, mas ganhei uma família. Ganhei 4 filhos que escolhi e que me escolheram de volta. Ganhei a alegria de ver crianças machucadas se transformarem em jovens cheios de sonhos. Ganhei a certeza de que minha vida importa. E aprendi o maior segredo do universo. Nós só existimos de verdade quando existimos para alguém. Hoje, 10 anos depois daquele dia na estrada de barro, sei que não salvei 4 crianças. Elas me salvaram. Me salvaram da solidão que mata devagar. Me salvaram do esquecimento. Me salvaram de uma vida sem sentido. E me ensinaram que família não é sangue, é escolha. É presença, é amor plantado na poeira e regado com lágrimas, suor e persistência. Daqui a alguns anos, quando meu corpo cansado finalmente descansar e eu for me encontrar com meu Severino lá em cima, vou poder dizer: velho, você tinha razão. Quem divide o pouco nunca fica sem nada. Dividi meu pão, minha água, minha casa, meu coração e recebi de volta uma família inteira. E enquanto esse dia não chega, continuo aqui, cuidando da horta, alimentando as galinhas.
regando as árvores que plantamos juntos, esperando todo sábado de manhã pela poeira vermelha que anuncia a chegada da minha família, recebendo cartas de pessoas que se inspiraram na minha história, lembrando todo dia que gestos simples mudam destinos. E que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de riqueza, precisa apenas de coragem para parar quando todos passam reto, coragem para olhar quando todos fingem não ver, coragem para acolher quando todos rejeitam. Porque no fim, o que fica não é o que você tem, é o que você deu. E eu dei tudo, e recebi infinitamente mais de volta. 20 anos depois daquele dia na estrada de barro, sentei novamente no alpendre da minha casa. Tinha 73 anos agora, o cabelo completamente branco, as mãos tremendo um pouco, as costas doendo dos anos de trabalho, mas o coração cheio. Lucas era advogado, defendendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Já tinha salvado dezenas de vidas através da justiça que tanto acreditava. Sofia era enfermeira num hospital público, cuidando dos mais pobres com o mesmo amor que recebeu quando não tinha nada. Ana tinha aberto um abrigo de animais abandonados, salvando centenas de bichos que ninguém queria. Miguel era ilustrador de livros infantis, espalhando beleza e esperança através da arte. Todos casados, todos com filhos, meus netos, 7 no total, que me chamavam de vovó e vinham passar férias na casa do sertão, brincando no mesmo quintal onde seus pais renasceram. O avô Augusto tinha partido 5 anos atrás, descansando finalmente depois de uma vida longa e bem vivida. Mas deixou uma herança mais valiosa que dinheiro. O exemplo de um homem que nunca desistiu de procurar quem amava. A tia Márcia se tornara presença constante em nossas vidas, finalmente assumindo o papel que sempre teve medo de assumir. E eu continuava sendo apenas Aparecida, a viúva do sertão que um dia parou numa estrada de barro e mudou tudo, que provou que amor não se mede por dinheiro, que mostrou que família é escolha, que ensinou que gestos simples salvam vidas, e que aprendeu, no fim das contas, que dar sentido à vida de alguém é dar sentido à própria vida. Acordei naquela manhã de sábado com uma sensação estranha no peito. Tinha 78 anos agora. Os ossos doíam mais que antes. A vista já não era tão boa. Precisava de bengala para caminhar distâncias maiores, mas minha mente ainda estava clara e meu coração ainda batia forte toda vez que ouvia o barulho de carro na estrada anunciando a chegada da família. Fiz meu café devagar, sentei no alpendre e fiquei olhando a estrada de barro. O sol nascia pintando tudo de dourado, como sempre fez durante todos esses anos. As galinhas ciscavam no terreiro. As árvores que plantamos ao longo dos anos estavam enormes agora, dando sombra generosa e frutos fartos. Mas algo estava diferente naquele dia. Eu sentia. Por volta das 9 da manhã, em vez do carro do Lucas ou da Sofia, vi uma caminhonete desconhecida parar em frente ao portão. Uma mulher jovem desceu, olhando em volta como se estivesse perdida. Ela tinha uns 30 anos, magra demais, com olheiras fundas e roupas surradas. Levantei com dificuldade, apoiando-me na bengala. "Bom dia", cumprimentei. "Posso ajudar?" Ela olhou para mim e vi algo nos olhos dela que reconheci imediatamente. Desespero. "A senhora é Dona Aparecida?", perguntou com voz trêmula. "Sou eu mesma." Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. "Meu nome é Camila. Eu vim de muito longe. Dirigi a noite toda." Sua voz falhou. Eu não sabia mais para onde ir. "Entre, minha filha", disse eu, abrindo o portão. "Entre e sente. Vou buscar água para você." Ela entrou e sentou na cadeira do alpendre, como quem estava prestes a desmoronar. Trouxe um copo de água fresca e um pedaço de bolo de milho que tinha feito no dia anterior. "Coma", insisti, "e depois me conta o que está acontecendo."
Ela comeu devagar, como quem não comia direito há dias. Bebeu toda a água. E então, finalmente, começou a falar. Minha irmã morreu há 3 meses, disse ela, a voz quebrando. Ela era mãe solteira. Tinha uma filhinha de 6 anos. A menina ficou comigo porque não tinha mais ninguém. Ela parou para limpar as lágrimas. Mas eu não tenho condições. Perdi meu emprego. Estou sendo despejada do apartamento onde moro. Não tenho família. Não tenho ninguém. E não aguento mais ver aquela criança passando fome, dormindo no chão com medo do futuro. Meu coração apertou. Onde está a menina? Perguntei. Camila apontou para a caminhonete. Olhei melhor e vi uma criança pequena dormindo no banco de trás, enrolada num cobertor velho. Ela está ali, sussurrou Camila, cansada, com fome, assustada, igual eu. Por que você veio aqui? Perguntei suavemente. Camila olhou nos meus olhos. Porque ouvi sua história, dona Aparecida. A história de como a senhora acolheu 4 crianças quando não tinha nada, como dividiu o pouco que tinha, como salvou elas. Ela soluçou. E pensei, se existe alguém no mundo que pode me ajudar a encontrar um caminho, é ela. Olhei para aquela mulher quebrada, para a criança dormindo no carro e senti como se o tempo tivesse voltado 25 anos atrás. Era a mesma cena. O mesmo desespero, a mesma escolha. Mas dessa vez eu estava velha, cansada, sem as mesmas forças de antes. Me dá 1 minuto, disse eu, levantando com dificuldade. Entrei em casa e peguei o telefone. Liguei para Lucas. Mãe? Atendeu ele preocupado. Aconteceu alguma coisa? Preciso de você aqui, meu filho, disse eu. Agora. Estou indo. 20 minutos depois, Lucas chegou junto com Sofia, Ana e Miguel. Quando viram a caminhonete e a mulher no alpendre e a criança dormindo no banco, entenderam imediatamente. Mãe, começou Lucas, eu sei que estou velha, interrompi eu. Sei que não tenho mais forças para cuidar sozinha de uma criança, mas não posso fazer de conta que não vi, não posso passar reto, vocês sabem que não posso. Sofia se aproximou de Camila. Oi, meu nome é Sofia, sou enfermeira. Deixa eu ver como você e a menina estão, tá bem? Camila assentiu, chorando de alívio. Ana foi até a caminhonete e acordou a menina com cuidado. Ela tinha uns 6 anos, cabelos escuros e olhos assustados. Estava suja, com roupas velhas e pés descalços. Oi, pequena, disse Ana suavemente. Meu nome é Ana. Qual é o seu? Júlia, sussurrou a menina. Júlia, que nome bonito. Está com fome? A menina assentiu timidamente. Ana pegou ela no colo e trouxe para dentro. Miguel já estava na cozinha preparando comida. Lucas conversava baixo com Camila, fazendo perguntas, entendendo a situação. Sentei numa cadeira, de repente muito cansada. Sofia veio até mim e segurou minha mão. Mãe, a senhora não precisa carregar isso sozinha, disse ela suavemente. A senhora nos ensinou a acolher. Agora deixa a gente fazer isso. Lucas se aproximou também. Vou cuidar da parte legal, ver a situação da Camila, verificar a guarda da criança, buscar recursos. Eu vou cuidar da saúde delas, disse Sofia. Levar no médico, garantir que estejam bem. Eu posso ajudar com roupas, calçados, as coisas que a menina precisar, ofereceu Ana. E eu, disse Miguel, sorrindo, vou desenhar histórias para ela, para fazer ela sorrir de novo. Olhei para os 4 meus filhos, agora adultos fortes e capazes, e entendi. Eu tinha plantado uma semente 25 anos atrás, e essa semente tinha crescido, criado raízes profundas, e agora estava dando frutos. Não era mais só eu acolhendo. Era uma família inteira que aprendeu a acolher. Júlia comeu com vontade a comida que Miguel preparou. Tomou banho com a ajuda de Ana, que encontrou roupas limpas que tinham sobrado dos meus netos quando eram pequenos.
Sofia examinou ela e Camila, garantindo que estavam fisicamente bem, apenas cansadas e desnutridas. Lucas conversou longamente com Camila, anotando tudo, explicando opções, buscando soluções. Você não está sozinha, disse ele firmemente. Vamos te ajudar a se reerguer. Vamos encontrar trabalho para você, um lugar para morar. E enquanto isso, Júlia pode ficar aqui com minha mãe e a gente reveza para ajudar. Camila chorava sem parar. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, disse Sofia. Alguém fez isso por nós um dia. Estamos apenas passando adiante. À tarde, quando Camila e Júlia já estavam descansando num dos quartos, sentamos todos no alpendre. Vocês percebem o que está acontecendo? Disse eu, olhando para cada um deles. O que, mãe? Perguntou Ana. A história está se repetindo, mas dessa vez vocês são quem acolhe. Vocês são a resposta que alguém estava procurando. Lucas sorriu, os olhos marejados. É porque a senhora nos ensinou, mãe. Nos ensinou que a gente nunca passa reto, que a gente sempre para quando vê alguém caído. Nos ensinou que amor é verbo, completou Sofia. É ação, é escolha. E que família se constrói, disse Ana. Não nasce pronta. Miguel, que sempre foi o mais quieto, disse algo que ficou gravado em todos nós. A senhora plantou amor, mãe, e amor plantado sempre multiplica, sempre. Camila conseguiu um emprego numa loja na cidade, graças aos contatos do Lucas. Conseguiu alugar uma casinha simples, mas digna, com a ajuda de um programa de moradia que Sofia descobriu. Júlia foi matriculada numa escola boa, com material e uniforme providenciados pela Ana. Mas todo fim de semana, elas vinham para a casa. Júlia brincava no quintal com meus netos, finalmente sorrindo de verdade. Camila ajudava na cozinha, aprendendo receitas, recuperando as forças, renascendo. E eu, sentada no meu alpendre, com meus 78 anos cansados, mas felizes, via tudo acontecer de novo. Via o milagre se repetir. Via o amor se multiplicar. Um sábado à tarde, Júlia veio sentar no meu colo. Mesmo eu estando velha e frágil, ela ainda cabia ali. Vovó Cida, disse ela, tinha começado a me chamar assim. Por que você ajudou minha tia Camila? Acariciei os cabelos dela, tão parecida com Ana, quando chegou aqui pela primeira vez. Porque quando eu olhei para vocês, vi eu mesma há muitos anos. Vi gente precisando. E eu aprendi que a gente nunca vira as costas para quem precisa. Mesmo quando a gente não tem muito para dar. Principalmente quando a gente não tem muito para dar. Respondi, beijando a testa dela. Porque é aí que o pouco vale mais. É aí que a partilha vira milagre. Ela ficou quieta pensando. Quando eu crescer, vou ser igual você, vovó Cida. Vou ajudar as pessoas. Você já está ajudando, disse eu, apertando ela com carinho. Só de estar aqui, sorrindo de novo, você está me ajudando. Está me mostrando que tudo valeu a pena. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei sozinha no alpendre, olhando as estrelas. Conversei com meu Severino como sempre fazia. Viu só, velho? Sussurrei para o céu. A história se repetiu, mas dessa vez nossos filhos foram os protagonistas. Eles aprenderam, eles entenderam, e agora estão plantando amor do jeito que a gente plantou. O vento soprou suave, trazendo o cheiro de terra molhada. Isso quer dizer que não foi em vão, né? Aquele dia na estrada, quando parei para ajudar 4 crianças sem ter nada, aquilo criou ondas que continuam se espalhando, salvando pessoas, mudando destinos. Fechei os olhos, sentindo a paz profunda de quem sabe que viveu direito. Quando eu for te encontrar aí em cima, vou poder dizer que fiz minha parte. Plantei amor numa terra seca. E esse amor cresceu, floresceu, deu frutos e continua se multiplicando. Abri os olhos e olhei as estrelas brilhantes. E soube, com absoluta certeza, que o maior legado que alguém pode deixar não é dinheiro, não é fama, não são posses. É amor plantado em corações.
É exemplo que se multiplica. É bondade que se espalha como semente ao vento. É a coragem de parar quando todos passam reto. E é saber que, mesmo depois que você partir, o amor que você plantou vai continuar crescendo, florescendo, salvando vidas. Porque amor verdadeiro nunca morre, apenas se multiplica e transforma tudo que toca. Abri os olhos devagar naquela manhã de domingo. A claridade entrava suave pela janela do quarto, aquecendo meu rosto enrugado. Tentei me levantar, mas o corpo não obedeceu como antes. Tinha 83 anos agora. Cada movimento era um esforço. Cada respiração, uma lembrança de que o tempo estava chegando ao fim. Mas não tinha medo. Tinha vivido. Tinha amado. Tinha feito diferença. Ouvi vozes na sala. Passos suaves. O cheiro de café fresco vindo da cozinha. Sorri sozinha ali na cama, reconhecendo os sons da minha casa cheia. A porta se abriu devagar e Sofia entrou já com 48 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, mas ainda com aquele sorriso doce que tinha desde menina. "Bom dia, mãe", disse ela suavemente, sentando na beirada da cama. "Como dormiu?" "Bem", respondi, minha voz saindo fraca. "Sonhei com seu pai, Severino. Ele estava me esperando debaixo da mangueira." Sofia segurou minha mão, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "A senhora quer levantar? Todo mundo está aqui." Todo mundo, todo mundo", confirmou ela, sorrindo. "Lucas veio com a família, Ana trouxe os 3 filhos, Miguel chegou ontem à noite. Camila está aqui com a Júlia, que agora está com 21 anos e acabou de se formar em pedagogia. E tem mais gente que a senhora nem imagina." Meu coração se encheu. "Então me ajuda a levantar", pedi. "Não quero receber minha família deitada na cama." Sofia me ajudou com todo cuidado. Me vestiu com o vestido florido que eu mais gostava. Penteou meu cabelo branco, agora fino e ralo. Me levou até a cadeira de rodas que eu usava nos últimos meses. Quando chegamos na sala, o que vi me fez chorar. A casa estava cheia, completamente cheia. Lucas estava ali com a esposa e os 4 filhos. Meus netos, agora crescidos, alguns já na faculdade. Ana com o marido e os 3 filhos adolescentes. Miguel com a esposa e as 2 filhas pequenas. Sofia com o marido e o filho único, um rapaz quieto e estudioso como o pai. Mas não era só eles. Camila estava ali, agora uma mulher de 45 anos, forte e confiante, dona de um pequeno negócio de costura que sustentava ela e Júlia com dignidade. Júlia, a menina assustada de 6 anos que tinha chegado há 15 anos, agora era uma jovem linda de 21, recém-formada, olhando para mim com gratidão nos olhos. E tinha mais gente. Dona Raimunda, minha vizinha eterna, agora com 90 anos, sentada numa cadeira com a bengala ao lado. O avô Augusto tinha partido há 10 anos, mas a tia Márcia estava ali, idosa também, mas ainda elegante, cercada pelos sobrinhos que aprendeu a amar. E então vi rostos que não esperava. João Pedro, o rapaz que tinha vindo me visitar anos atrás, porque era órfão, e minha história lhe deu esperança. Agora estava ali com a esposa e 2 filhos adotivos, passando adiante o que aprendeu. Uma professora de Teresina que tinha escrito uma carta anos atrás, e que viajou horas para me conhecer pessoalmente. Um casal de idosos que tinha acolhido uma neta abandonada, inspirados na minha história. Pessoas que eu nem conhecia, mas que de alguma forma tinham sido tocadas pela semente que plantei 30 anos atrás naquela estrada de barro. O que é tudo isso?" perguntei, a voz falhando de emoção. Lucas se ajoelhou ao lado da minha cadeira. "Mãe, a senhora sempre disse que não queria festa, não queria homenagem. Mas hoje não é sobre a senhora, é sobre nós, sobre o que a senhora plantou. E precisávamos que a senhora visse. Ana veio do outro lado. Precisávamos que a senhora soubesse que sua vida não foi em vão, que aquele dia na estrada mudou muito mais do que 4 crianças, mudou gerações inteiras, as histórias que nasceram de uma história.
Um por um começaram a falar. João Pedro se levantou primeiro, segurando a mão dos 2 filhos adotivos. Dona Aparecida, quando ouvi sua história há 15 anos, eu estava perdido. Achava que, por ser órfão, eu nunca teria família de verdade. Mas a senhora me mostrou que família é escolha. Hoje, esses 2 meninos que ninguém queria são meus filhos, e vão crescer sabendo que foram escolhidos, não por obrigação, mas por amor. A professora de Teresina se levantou em seguida, limpando as lágrimas. Eu contei sua história para 300 alunos ao longo desses anos. E sabe quantos deles decidiram trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade por causa disso? 47. 47 jovens que hoje são assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, todos inspirados pela viúva do sertão que dividiu o pão quando não tinha nada. O casal de idosos se aproximou trazendo uma jovem de uns 17 anos. Essa é nossa neta Beatriz, disse o senhor, a voz embargada. A mãe dela, nossa filha, a abandonou numa rodoviária quando tinha 3 anos. Estávamos velhos, cansados, sem condições. Mas aí ouvimos sua história e pensamos, se Dona Aparecida conseguiu, nós também conseguimos. Hoje, Beatriz está se preparando para a medicina. Quer ser pediatra para cuidar de crianças que ninguém cuida. Beatriz se ajoelhou na minha frente. Obrigada, vovó Aparecida, disse ela, chorando. A senhora nunca me conheceu, mas me salvou mesmo assim. Camila se aproximou, trazendo Júlia pela mão. Dona Aparecida, começou ela, a voz tremendo. Quando cheguei aqui há 15 anos, estava pronta para desistir de tudo. Não via saída, não via esperança. Mas a senhora me olhou do mesmo jeito que olhou aquelas 4 crianças 30 anos atrás, com amor. E isso mudou tudo. Júlia se ajoelhou ao lado dela. Eu me formei em pedagogia, disse ela, sorrindo entre lágrimas. E sabe onde vou trabalhar? Num abrigo de crianças. Porque aprendi com a senhora que todo mundo merece ser visto. Todo mundo merece ser acolhido. Lucas, Sofia, Ana e Miguel vieram juntos e se ajoelharam em volta da minha cadeira. Mãe, disse Lucas, segurando minha mão. Nós 4 estávamos mortos, jogados fora como lixo, sem futuro, sem esperança, sem nada. E a senhora parou. A senhora nos viu. A senhora escolheu amar quando não tinha razão nenhuma para fazer isso. E por causa disso, continuou Sofia, nós aprendemos a amar também. Cada paciente que cuido no hospital, cuido pensando, e se fosse eu? E se ninguém tivesse parado para me salvar? Cada animal que resgato, disse Ana, é porque lembro que eu também fui resgatada uma vez. Cada desenho que faço, disse Miguel, é para mostrar que a beleza existe mesmo nos lugares mais improváveis, como amor crescendo na poeira. Olhei para cada um deles, para aqueles rostos que conhecia tão bem, que tinha visto crescer, e senti meu coração transbordar. À revelação final, Lucas se levantou e foi até a mesa, voltando com uma pasta grande. Mãe, tem uma coisa que precisamos mostrar para a senhora. Ele abriu a pasta e começou a tirar papéis, fotos, recortes de jornal. Nos últimos anos, nós fizemos uma pesquisa. Queríamos saber quantas pessoas foram impactadas pela sua história e descobrimos algo inacreditável. Ele espalhou os documentos na mesa ao meu lado. Sua história foi contada em escolas, igrejas, centros comunitários, redes sociais. Foi tema de redação de vestibular. Foi citada em trabalhos acadêmicos sobre empatia e solidariedade. Foi compartilhada em grupos de apoio, terapia, recuperação. Ana pegou outro monte de papéis. E as pessoas começaram a fazer algo chamado o Desafio Aparecida. Consiste em ajudar alguém em situação de vulnerabilidade de forma prática, sem esperar nada em troca, e depois compartilhar a experiência. Sofia mostrou fotos impressas. Olha, mãe, essa aqui é
É uma família em São Paulo que acolheu uma criança refugiada. Essa é uma senhora no Rio Grande do Sul que abriu a casa para 3 irmãos cujos pais estavam presos. Esse é um casal jovem em Brasília que adotou um adolescente com deficiência que ninguém queria. Miguel apontou para mais fotos. E tem mais. Projetos sociais que foram criados inspirados na senhora. Abrigos que receberam doações. Leis que foram propostas para a proteção de crianças abandonadas. Tudo porque sua história tocou corações. Lucas me entregou um documento especial. E essa aqui, mãe, é a maior surpresa de todas. Era uma certidão oficial com carimbos e assinaturas. Li devagar, minha vista embaçada pelas lágrimas e pela idade. Reconhecimento de utilidade pública, Instituto Aparecida de Acolhimento e Proteção à Infância. O que é isso? Perguntei confusa. É um instituto que criamos em seu nome, explicou Lucas. Funciona em 5 estados. Já acolheu mais de 200 crianças em situação de abandono. Oferece apoio jurídico, psicológico, educacional. E tudo começou porque 4 crianças que a senhora salvou cresceram e decidiram salvar outras. Não consegui segurar as lágrimas. Eu não sabia. Eu só fiz o que meu coração mandou. Exatamente, disse Sofia, ajoelhando de novo. A senhora não queria reconhecimento, não queria fama, só queria amar. E foi por isso que o amor se multiplicou tanto. Último pedido. A festa continuou o dia inteiro. Comida farta, risos, músicas, histórias. Meus netos brincavam no quintal com as crianças que Júlia cuidava como voluntária. Meus bisnetos corriam entre as árvores que plantamos ao longo dos anos. A casa que um dia foi uma tápera frágil agora transpirava vida por todos os cantos. No final da tarde, quando o sol começou a descer, pedi para ser levada até debaixo da primeira mangueira que plantamos. A maior de todas, com raízes profundas e galhos generosos. Lucas me levou na cadeira de rodas. Todos vieram junto, formando um círculo em volta. Quero dizer uma coisa, falei, minha voz fraca, mas firme. Estou velha, meu corpo está cansado. Sei que não tenho muito tempo. Mãe, não fala assim, começou Ana chorando. Deixa eu terminar, minha filha. Pedi suavemente. Não tenho medo de partir. Vivi uma vida boa, uma vida cheia. Conheci a dor da solidão, mas também conheci a alegria do amor multiplicado. Respirei fundo, juntando forças. Quando eu morrer, continuei, olhando para cada um, não quero choro sem fim. Não quero luto que paralisa. Quero que vocês continuem. Continuem plantando amor. Continuem parando quando virem alguém caído. Continuem escolhendo acolher quando todos rejeitam. Lucas segurou minha mão. Vamos continuar, mãe. Prometemos. E tem outra coisa, disse eu, sorrindo apesar das lágrimas. Quando eu partir, quero ser enterrada aqui, debaixo dessa mangueira, porque aqui é minha casa. Aqui é minha raiz. E quero que meu corpo alimente essa terra que me deu tudo. Sofia beijou minha testa. Vai ser como a senhora quiser. Olhei para o céu, começando a ganhar tons de laranja e roxo. Vocês sabem qual foi o melhor dia da minha vida? Perguntei. Qual, mãe? Perguntou Miguel. O dia em que parei naquela estrada de barro. O dia em que vi 4 crianças jogadas fora e decidi não passar reto, porque aquele dia eu não sabia, mas estava escolhendo viver de verdade. Estava escolhendo ter razão para acordar. Estava escolhendo família, amor, propósito. Fechei os olhos, sentindo o vento suave. E hoje, vendo todos vocês aqui, vendo o quanto amor se multiplicou, vendo quantas vidas foram tocadas, eu sei que valeu a pena cada dia de fome, cada noite de medo, cada momento difícil, porque plantei amor. E amor plantado nunca morre. Apenas cresce. O último amanhecer. 3 dias depois, numa manhã de segunda-feira, não acordei. Parti dormindo em paz, cercada pelas fotos da família nas paredes do quarto.
Quando Lucas entrou para me acordar e percebeu que eu tinha partido, ele não gritou, não se desesperou, apenas se ajoelhou ao lado da cama, segurou minha mão fria e sussurrou: "Obrigado, mãe, por tudo. Descanse agora. A gente continua daqui." O velório foi na própria casa, como eu tinha pedido. Simples, com flores do jardim, com pessoas sentadas no alpendre contando histórias e lembrando momentos bons. E quando me enterraram debaixo da mangueira, não foi com tristeza paralisante. Foi com gratidão profunda. Plantaram ao redor do meu túmulo sementes de todas as árvores que tínhamos plantado ao longo dos anos. Cajueiros, goiabeiras, jabuticabeiras. "Para que a vovó Cida continue alimentando vida?" disse um dos meus netos, com lágrimas nos olhos, mas sorriso no rosto. Epílogo. 50 anos depois. A casa ainda está de pé. Não é mais a mesma tapera de taipa. Foi reconstruída com cuidado, preservando a essência, mas fortalecida para durar gerações. Virou um museu vivo, um lugar de memória e ação. O Instituto Aparecida agora funciona em 20 estados, tendo acolhido mais de 3.000 crianças ao longo de 5 décadas. Cada criança que chega recebe a mesma coisa que eu dei 30 anos atrás: amor, dignidade, escolha. A mangueira debaixo da qual fui enterrada é a maior de todas agora. Suas raízes se espalharam por todo o quintal. Seus galhos dão sombra para dezenas de pessoas ao mesmo tempo. E na base do tronco há uma placa simples de madeira com uma inscrição: "Aqui descansa a Aparecida, viúva pobre que ensinou ao mundo que amor não se mede pelo que se tem, mas pelo que se dá. Ela parou quando todos passaram reto e mudou o mundo, uma vida por vez." Todo ano, no aniversário da minha morte, centenas de pessoas vêm até a casa. Trazem crianças que foram acolhidas, contam histórias de vidas transformadas, plantam mais árvores, renovam promessas de continuar o legado. Lucas morreu aos 75 anos, depois de uma vida dedicada a defender os esquecidos. Antes de partir, libertou judicialmente mais de 500 crianças de situações de abuso e abandono. Sofia trabalhou até os 70 anos como enfermeira, cuidando de milhares de pacientes com o mesmo amor que recebeu. Ana criou uma rede de abrigos de animais que se espalhou por todo o país, salvando centenas de milhares de vidas. Miguel se tornou um ilustrador famoso, mas nunca esqueceu suas raízes. Todo livro que publicou trazia uma dedicatória: "Para minha mãe Aparecida, que me ensinou a ver beleza onde outros veem poeira." Camila viveu até os 80 anos, dona de um negócio próspero que empregava mulheres em situação de vulnerabilidade, dando a elas a mesma chance que recebeu. Júlia se tornou diretora de um dos maiores abrigos de crianças do país, dedicando a vida inteira a ver, acolher e amar quem ninguém via. E os filhos, netos e bisnetos de todos eles continuam. Continuam parando quando veem alguém caído. Continuam escolhendo acolher quando poderiam rejeitar. Continuam plantando amor em terra seca, sabendo que esse amor vai crescer, florescer e dar frutos que alimentarão gerações que eles nunca conhecerão. Porque foi isso que uma viúva pobre do sertão do Ceará ensinou ao mundo 50 anos atrás: que uma única escolha de amor pode mudar o destino de milhares. Que família não é sangue, é presença. Que nós só existimos de verdade quando existimos para alguém. E que o maior legado que alguém pode deixar não é dinheiro, fama ou poder. É amor plantado em corações, porque amor plantado nunca morre, apenas se multiplica para sempre.